Olá, professor. Olá, professora de arte. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um ATPC. Meu nome é Luciana, sou aqui do Núcleo Pedagógico e também já estou de volta no presencial 2 vezes por semana. Lembrando que agora em setembro, né, a gente tem aí o Setembro Amarelo de valorização da vida, né? Isso é muito importante, a gente trabalhar e levar consigo a importância que tem a vida para nós, para todos os seres humanos, né? E, e é interessante a gente pensar nesse tema com muito carinho, com muito afeto, com muito cuidado, tá? Bem, e hoje também eu vou trazer para vocês o São Paulo Faz Escola, o caderno do aluno, que eu acho que é importante porque tem atividades pontuais, importantes para a gente estar trabalhando. Lembrando que a gente vai entrar numa fase aí de aprofundamento, recuperação das habilidades, né? Então a minha proposta hoje também é falar um pouquinho dessas habilidades essenciais, as habilidades que estão contidas também na nosso olhar para a arte. E eu trago hoje um pouquinho de Salvador Dalí, que eu achei interessante trazer esse estudo das obras deles, para que a gente possa, no momento mais importante, um momento mais presencial, talvez, a gente trabalhar com essa visualização, essa apreciação da arte, né, desse incrível pintor, né, desse surrealista, né, o Salvador Dalí, para que a gente possa trabalhar com alunos algumas habilidades essenciais nessa leitura, né? Procurar saber o que essas imagens têm a nos dizer, as habilidades contidas nessas obras, né? Então vamos lá para esse percurso da arte, mais uma vez o nosso encontro. Espero que vocês gostem e apreciem também. Vamos lá. Aí, claro, falando da arte, né, eu lembrei de uma poesia que a minha avó gostava muito, né, de Olavo Bilac, e Hora direis ouvir estrelas. E minha avó recitava com tanto glamour, com tanto carinho, tanto assim, era tão precioso ouvi-la, né? Que eu não sei, me veio na minha lembrança e eu falei, gente, a gente também pode, né, e deve trabalhar outras linguagens na arte, por que não a poesia, né? E de repente a gente pode fazer trabalhos interessantíssimos usando esse lado poético também. Então eu vou recitar um pouquinho para vocês, para a gente começar a dialogar hoje. Ora direis ouvir estrelas, ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pátio aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso em pranto, linda, ainda aos procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Lindo, né, gente? Então, é sempre bom trazer uma poesia, né? Nesse momento que a gente está tão, assim, fragilizado, né? A gente está tão com as emoções meio contidas, né? Pensando nesse tempo que está correndo, que está acontecendo as coisas, um tempo que a gente está em reflexão, que está mais inserido em nós mesmos, né, e os alunos também, né, num momento assim de emoção, de expectativa, né, desse retorno aí das aulas, como vai ser, como a gente vai encontrar esses alunos, né? Quais são as suas carências, quais são suas dificuldades, as suas perdas. Então, é muito importante que a gente tenha esse lado afetivo, esse olhar carinhoso, esse olhar mais atento e a escuta também, né? Para que a gente possa não somente observar e cobrar o aluno, né? Não cabe, lógico, cobrar, mas você não fez as atividades, né? Por onde você andou, não, mas é saber por quê, né? E como ele se portou, como ele ficou nesse momento de distanciamento, né? Quais os seus sentimentos, quais são as suas percepções, né? Quais são as angústias. Isso é fundamental. E nada como a arte para nos ajudar a ter esse lado sensível,
poético, né, reflexivo, né? Então isso é muito importante nesse momento, tá? Então, pensando um pouquinho no tempo, aí a gente, né, refletindo um pouco, quais são os saberes que mobilizam ao começar as atividades de leitura? Quais estratégias usamos quando lemos? Então, se a gente for pensar na língua portuguesa, tem várias, né? Compreender, refletir, questionar, né? E tantas outras, né? Fundamentais, né? Na arte também, né? A leitura de imagens, a leitura verbal, a não verbal, que também estão presentes também na arte. E há outras linguagens também, educação física, né, inglês. Pensar quais são essas habilidades, essas competências presentes nessas disciplinas, em que a gente possa ajudar os nossos alunos a refletir sobre as suas ações, sobre as suas atividades, né, que estão previstas no currículo paulista, que estão previstas na BNCC, e se de prontamente a gente vai utilizá-las aí nesse momento de aprofundamento, né, dessa recuperação dessas habilidades, né? Então, deixa eu aparecer um pouquinho aqui para a gente conversar. Espera um pouquinho. Isso. Né? Então, é fundamental, né, vocês pensarem nessas habilidades, nessas estratégias, nessas dificuldades que os alunos vão apresentar, né, pelo fato de a gente estar distante, né, de como recuperar isso nesse momento de recuperação e aprofundamento, né, em que está em pauta aí as duas linguagens, matemática e português, mas as outras linguagens também vão auxiliar. E como a gente pode recorrer a essas linguagens, né, a outras disciplinas, como a gente pode utilizar desses componentes curriculares para auxiliar esses alunos, tá bom? Então, vamos lá. Aí, uma breve, né, leitura da obra de Salvador Dalí, né? E aí falando das competências específicas de linguagens para o ensino fundamental, os anos finais, que nada mais é compreender as linguagens como uma construção humana, histórica, social, cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as, né, como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades, identidades sociais e culturais que estão envolvidas nessas competências específicas aí, né, do ensino fundamental, né, que é importante a gente saber. As competências específicas de arte para ensino fundamental, anos finais, né? Então, a 4 vai falar experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade, a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da arte. E aí temos dentro da dimensão da arte a reflexão, que refere-se a esse mesmo processo de construir argumentos, né, de ponderações sobre essas fruições, sobre essas experiências, esses processos criativos que o aluno vai passar, dentro de momentos artísticos e culturais. É a própria atitude de perceber, de analisar, de interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja ele como criador, como espectador, como o próprio leitor. E a habilidade 9, que vai tratar de analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões do mundo. Então, vejam, é muito importante a gente pensar nessas competências quando a gente vai montar uma aula, né, um roteiro de atividades, uma sequência didática, né, pensando quais são as competências que nós vamos tratar aí. E aí, Salvador Dalí, né, a persistência da memória. Então, observem aí um pouquinho essa obra magnífica, né? Eu particularmente gosto muito de Salvador Dalí, um surrealista, muito interessante, né? Então, vamos observar aí a obra dele, né, esses relógios aí derretidos, né, essa figura meio orgânica ali no meio da tela, né? Uma coisa meio surreal, né, vamos dizer assim. E aí vamos falar um pouquinho das obras, né? Então aqui um pedaço das obras dele, né? Os relógios derretidos, né? Os relógios derretidos, né? Eles representam tempo, né? Que passa de forma diferente, né? Ao contrário do relógio que Dalí
possuem marcações distintas, né, pois seus ponteiros estão derretidos e trazem uma noção distorcida dos segundos. Então, quando essa obra, né, desse relógio derretido, né, então vai falar isso, desse tempo de marcação que é diferente dessa marcação distinta dos relógios, né, mas sim uma noção distorcida dos segundos. Né, então, vamos dizer, uma brincadeira com que ele faz com os relógios, né. E aí fala, né, quando olhamos os relógios, reconhecemos esse objeto porque ele está dentro do nosso cotidiano, né? Porém, ele nos causa estranheza, pois está destituído no seu formato de uso convencional, né? Então, essa estranheza gera uma reflexão sobre o próprio objeto e sua função. Então, por acaso, eu estou com um relógio de pulso, né? Então, trazer esse relógio, né, uma outra configuração, um outro desenho, outra metáfora, né? E ainda a interpretação dos relógios derretidos está relacionados também em potência sexual, assunto abordado em outros trabalhos do artista. Né? Então, Salvador Dalí também trabalhava com esse aspecto. Por meio da consciência do objeto, nesse caso flácido, né, Dalí cria esse elo com a sexualidade e o tempo. Né? Então, é interessante, quando vocês apresentarem esses trabalhos, essas obras de Dalí, ter esse diálogo, né, com os seus estudantes sobre isso. Aí outro aspecto interessante a gente observar nessa obra, né? Aí a gente pegando, né, fragmentos dessa obra, né? A gente tem que olhar com muito cuidado para a gente reconhecer alguns elementos, né? Então, aqui é um relógio, né, virado para baixo, né? E aqui tem umas formigas, né? Que são insetos assim que ele relacionava à putrefação das suas obras, né? E diz que ele não gostava muito das formigas, né? Então, olha a significação, né? Qual é o significado desse desenho, né? Nessa obra e ao que ele destina, vamos dizer assim, né? Então, isso mostra, né, como esse objeto cotidiano foi desprezado por Dalí, né? Pela vanguarda e a surrealista, né? Que a gente está falando, né? Muitos acreditavam que a arte representativa estava decadente e que a fotografia havia tomado o lugar de uma pintura realista, né? Então, a saída encontrada foi deslocar esses objetos, né? Deformá-los, buscar outros novos modos de representá-lo, né? E esse recurso, além de ser uma forma de representar o objeto, promovia também a meditação, a reflexão sobre coisas que passam desapercebidas no nosso cotidiano. Então, quantas coisas passam desapercebidas por nós e às vezes a gente ressignifica, né, ou pensa em ressignificar. Né? E o relógio é algo banal que nós usamos, outros não. Agora a gente é mais o celular, mas eu, por exemplo, uso, né? E que a gente também normalmente não presta atenção em outros tantos objetos, né? E aí que fala, né? Por marcar, dar o passo do nosso dia a dia nos nossos compromissos, né? Então, tudo isso a gente, hoje mais do que nunca, né? Nossas lives, nossas coisas, a gente está sempre olhando para o relógio, né, gente? E aí, um outro pedacinho, né, da obra lá, né, dentro do recorte aí dessa obra magnífica aí de Salvador Dalí, A Mosca sobre o Relógio, né? Então, a mosca, né, não sei se vocês estão vendo aqui, né, que aparece pousada sobre os relógios, é mais uma configuração de que o artista trata a questão nessa obra, né? Então, a mosca aqui representada, né, aqui nesse relógio derretido. A árvore seca, né? Então, a árvore seca na tela, né, surge como uma estrutura de sustentação, de um dos relógios escorridos, né? Então veja que o relógio está ali, né, pendurado nessa árvore, né? E esse elemento simboliza uma oliveira, que é uma ave típica lá da cidade de Catalunha, a cidade natal de Salvador Dalí, né? Então esse artista, né, o Salvador Dalí, ele escolheu retratá-la, né, para afirmar, né, novamente que além da paisagem, né, ao fundo, das suas origens, né, da onde ele vem, né? Então essa árvore ele quis representar aqui nessa obra, né, para mostrar da onde ele vem, né, da região da Catalunha, né? E aí o fato, né, desse tronco estar ressecado, sem folha, verde sequer, nos faz pensar mais uma vez sobre os ciclos da natureza e por consequência, né, o tempo, né, e a vida, né,
né? Então é interessante porque a gente também encontra, né, as árvores aí mais esfolhadas. Agora que a gente está entrando na primavera, mas a gente está vendo as árvores caírem um pouco, né? Outras floreiam, mas outras, né, estão perdendo as folhas e tal. Então é para também mostrar esses ciclos, né, da vida, da natureza. Esse também achei muito interessante, né? Olhando até o fundo mais escuro, né? O relógio aqui representado, uma figura orgânica com os cílios, né? Então vai falar que a noção subjetiva do tempo, né, é explorada por Dalí nesse quadro, né? A própria figura do pintor aparece dormindo, né, embaixo de um relógio derretido. Então aqui ele está representado, né? Então o lugar do sonho, da vigília, também é um lugar onde a temporalidade assume outras realidades, né? Então é interessante, né? Tá vendo aqui? Não sei se dá para ver os cílios, né? Então a figura mais orgânica, né? Repousando, né? Então, assim, o que eu acho interessante é que há vários aspectos para a gente relacionar, para a gente observar nas obras de Dalí. E isso aguça muita curiosidade dos alunos, né? E aí a obra inteira aí para vocês verem, eu acho que deve estar bem bacana para vocês estarem enxergando, né? Então vejam, né? E também vocês podem falar a questão da profundidade, a questão, né, dos aspectos geométricos, né, das formas orgânicas, né, de como ele utiliza esses objetos e os transforma, né? E o surrealismo ele tem, né, essa característica, né, de buscar outros elementos, né? Que o surrealismo, né, nasceu na literatura, né, e ele prega essa liberdade dessa criação, né? Então os artistas procuravam se afastar desse formalismo, né, e buscar no inconsciente, né, tudo que foge à realidade e dando a ela a sua matéria-prima, né? Então uma arte simbólica, né? E a gente tem vários, né? André Breton foi um dos precursores, né, que até acho que batizou esse nome de surrealismo, né? Então aí depois aí uma nutrição mais estética, aí vocês percorrem aí um percurso mais reflexivo, onde vocês buscam fazer com que os alunos pesquisem, né, sobre o surrealismo, sobre outros artistas envolvidos. Isso é muito interessante, tá, gente? Tá? Além de mostrar a obra, mas refletir junto com eles, né, e fazer com que eles também busquem conhecer o artista. E aí voltando aí o quadro, né, que chama Persistência da Memória, né, que não é o tempo real, e sim o tempo do inconsciente. Aí vai falar, né, sabe-se que o Dalí foi influenciado por algumas de suas teorias da psicanálise de Freud, né, segundo o qual o sonho é a estrada real que conduz o inconsciente, né. Então as obras dele são muito do inconsciente, desse sonho, né. E ele se baseava aí em Freud, né? Então, a busca de Dalí pelo inconsciente está refletido no quadro, pela sua caricatura, né? Quando ele dorme, né? A temporalidade está em outro plano, né? Então, nessa figura podemos ver também que o artista é retratado de maneira disforme, com um corpo amorfo, com os grandes cílios que a gente acabou de olhar, né? Que eu mostrei para vocês aqui, né? Essa forma orgânica, disforme, né? Então, nota-se ainda um elemento orgânico próximo ao nariz, que por ser tratado como uma língua, trazendo a sensação de que o próprio corpo está reconfigurado, como o próprio universo dos sonhos, né? Então, é uma viagem, né? As obras assim surrealistas e essas obras de Dalí é uma viagem, né? E aí temos aí a paisagem e o resto do real, né? Então, observem assim esse trabalho, né? Magnífico também. Então, lembra uma praia, né? Com os morros e tal. E aí, né, então, em meio a todas as figurações e representações reais, o quadro Salvador Dalí nos apresenta um fundo, uma paisagem, né? Então, este horizonte era a vista da vista da sua casa lá em Barcelona, né? E a estrada do real, né? O que resta da realidade nesse quadro retrata o ambiente onírico, ou seja, aqueles que experimentamos enquanto sonhamos. A paleta de cores utilizada foi para escolher, né, novas formas de levar a uma paisagem mais árida, mais seca, né? Então, vocês vejam os tons de ocre na maioria da tela, né? Os tons mais escuros, né? Para retratar como se fosse esse sonho, né? Essa coisa do inconsciente, né?
E aí somos transportados para quê? Para uma natureza mais seca, infértil, né? A obra também leva a um questionamento metalinguístico, né? Como a arte pode fazer parte da memória e não ser esquecida. E como isso leva o sujeito que produz a obra a procurar um pouco dessa imortalidade em seus quadros. Olha que questão interessante para a gente trazer para os nossos alunos, né? Esse questionamento aí, né? Como que a arte, através dessa memória, ela procura essa imortalidade nesses quadros, né? Então é muito interessante. E aí vai falar, né, a persistência da memória, que é uma visão subjetiva da temporalidade, de suas implicações, seja na obra de arte, seja nas lembranças. É também uma homenagem ao tempo interior inconsciente, que tem sua própria forma de ser contada e que foge à racionalidade. Então, é muito interessante essa temática, né? Então, e aí pensar como a gente poderia desenvolver, aí é com vocês, esse trabalho com os alunos, né? Como pensar nessa persistência da memória, esse momento agora de pandemia, né? Será que seria interessante trazer as obras de Dalí, outras obras, né? O surreal agora cai bem, né? Nesse momento, né? Do sonho, da introspecção, né? De outras questões aí íntimas, intrínsecas dentro da gente. Então, pessoal, agora é com vocês, né? Para pensar sobre isso. Muito bem, agora nós vamos adentrar ao São Paulo Faz Escola, no caderno do aluno, do primeira série do ensino médio, terceiro bimestre, que já estamos, né, gente? E aí, pessoal, achei interessante esse tema da intervenção na escola, arte e ação, né? Então, dentro das artes visuais, essa linguagem, sempre a gente tem a nossa amiga sondagem, né? Que faz com que os alunos reflitam e procurem saber sobre algumas linguagens e intervenções artísticas que a gente pode estar fazendo na escola ou fora dela, né? E qual que é o objetivo, né, dessa atividade? É possibilitar a sua ação como um produtor cultural, pensando, planejando e executando projetos culturais de intervenções artísticas na escola. E isso é muito legal, né, gente? Porque quantas coisas criativas que podem surgir, né, sair dessa intervenção. E aí, o que traz aí, né? O que você sabe sobre intervenções urbanas, sobre instalações, sobre a arte conceitual, o site específico, sobre os painéis, o designer, a comunicação visual, os fanzines, a produção e a mediação cultural. Então é interessante trazer essas linguagens, né? E esses aspectos dos projetos culturais para que eles possam também dialogar, refletir e sair a campo, né, com essas intervenções. E da atividade 2, apreciação, né, então ampliar esse seu repertório cultural na elaboração de um projeto de intervenção, né? E aí qual é a proposta? Ao apreciar, analise atentamente as imagens dos vídeos, as falas de diversas linguagens e as modalidades de artes apresentadas, né? E fala aí, oriente esse olhar reflexivo sobre os roteiros e questões apresentadas. Muito bem. E aí as habilidades essenciais que a gente tem presente na primeira série do ensino médio, né? Então em artes visuais, a gente tem aí inferir com base em imagens, processo de intervenção em arte, a visualidade da forma, conteúdo em conexões com a materialidade e os processos de criação. Então, é importante a gente trazer essas habilidades essenciais à nossa disciplina e perceber se nós estamos trabalhando adequadamente com as atividades. E aí, alguns exemplos das intervenções urbanas, né, que a gente tem, né, aí, de obras fantásticas. Eu peguei na internet, tá, gente? E para a gente estar... Por quê? Para a gente estar mostrando para os alunos, né, e também para que eles também possam pesquisar. Então, as intervenções urbanas nada mais é que uma manifestação artística, né, que é realizada em grandes centros, grandes áreas centrais da cidade, de grandes metrópoles, né, e ela pede o quê? Uma interação com um objeto artístico, né,
persistente, existente. Então, a partir do o monumento que já existe, um espaço público, essa intervenção urbana, né, dessa arte, ela fica inserida nesse universo, né? Então, como a gente teve das garrafas, das reciclagens aqui, né, no entorno do Rio Tietê, foi bem interessante, né? Então, isso são as intervenções. Esses pianos, essas teclas de piano também. Olha que interessante, né, gente? Então, vocês podem pesquisar tantas outras lá que vocês queiram, né? As instalações, que também é uma coisa muito interessante, né, gente? As instalações, elas também são manifestações artísticas, são contemporâneas, são compostas por elementos organizados em um ambiente. Então, o ambiente ele já existe, então esse ambiente, as instalações, elas estão dentro, fazem parte dessa estrutura, só que normalmente eles são efêmeros, né? Porque elas podem ser desmontadas e recriadas em outros espaços, né? Então, por exemplo, aqui, né, essa outra obra, né, Tapume também, né, tá vendo? É em outro espaço, com uma instalação de fitas, aqui é uma outra obra que eu trouxe aqui para vocês, que também é bem interessante, tá trazendo para os alunos, tá? A arte conceitual, né, ela iniciou na década de 60, adentrou 1970, abriu mão do formalismo, né, então a brincadeira assim com os objetos, né, colocar outras ideias, outros conceitos, né, para essa arte conceitual, né. Esse aqui teve em São Paulo, magnífico trabalho, né, as cadeiras, né. Então dá um outro contexto aos objetos que já existem, né, e dá outros contextos e conceitos, tá? Então, é muito, muito interessante. Os alunos vão apreciar bastante. E o site Specific, né? Que é também uma arte que fala in situ, né? Designa um método artístico, né? Em que se concebe ou dedica uma obra de arte ao seu local de exposição. Então, vejam aqui, né? Já é um local e você insere essa obra, né? Então, ela faz parte desse universo, né? Assume uma característica, né? Não transportável da mesma, né? Então, in situ, né, uma obra que forma, que conta a história do local, né, onde ela está instalada, né? Aqui já na antena parabólica, né, algo fora desse espaço, né? Muito, muito interessante também o site Specific, né? E aí, temos aí a atividade de apreciação, então vai falar, participe ativamente deste momento de apreciação para ampliar seu repertório cultural, auxiliando assim na elaboração de um projeto de intervenção. Então, ao apreciar, analise atentamente as imagens dos vídeos. Então, no caso, a gente mostrou imagens, mas podem ser vídeos, fotos, falas e as diversas linguagens e modalidades dessa arte apresentada. E aí é interessante que são as questões que estão inseridas no caderno. Então, quais modalidades artísticas foram apresentadas nas imagens? Então, aí vai um universo aí, né? Quais são os elementos, os objetos, as matérias que compõem as obras dessa arte nessas linguagens? Ao imaginar o tema das obras apresentadas, quais poderiam ser os seus títulos? Quais materiais foram utilizados por esses artistas nas obras analisadas? Então, a materialidade, qual é o suporte, né? O que ele utilizou? Quais as ferramentas e procedimentos foram necessários para a produção dessa criação artística, dessas obras apresentadas? Também isso é muito interessante a gente analisar, né? Pela observação das obras, quais objetos podem ser transformados em matéria para as intervenções? Olha lá. Tantas coisas que eles podem pesquisar. Quais materiais descartados pela sociedade que poderiam ser utilizados em obras de construções para materializar essas ideias expressivas? Então, eles vão trazer uma gama, um repertório cheio de ideias. O que precisa ser pesquisado para a elaboração de um projeto, tendo como referência artistas apresentados? Isso é legal. Formas, conteúdos, matérias se penetram para a criação de uma produção estética? Isso é um questionamento. E aí? O que vocês acham, né? Vocês acham que os alunos vão ter essa percepção? Eles conseguem imaginar isso, essa produção estética? Que ideia essas imagens suscitam em você em relação ao seu projeto de intervenção? Em qual modalidade das artes visuais vocês gostariam de desenvolver esse projeto? Arquitetura, pintura, fotografia?
Gente, é uma aula, né? Eu sempre falo, essas sequências, essas ações, as atividades, é uma aula aí para os alunos estarem fazendo, para vocês, desculpa, estarem promovendo com os alunos, né? Porque envolve muita pesquisa, muita reflexão, muita roda de conversa, gente. E aí fala em grupo, realize uma pesquisa em livro, revistas, internet, de imagens e textos sobre o que a gente acabou de mostrar. Das intervenções, instalações, da arte conceitual, dos painéis, do design, da comunicação visual, dos fanzines, né? O que são essas linguagens, né? A pesquisa também pode se estender à comunidade local, investigando, entrevistando artistas locais que desenvolvem essas atividades artísticas relacionadas aos temas. Então, imagina que magnífico trazer artistas que trabalham com essas artes, né? Com essas linguagens, né? Porque foge um pouquinho do que a gente está habituado, né? A gente traz outras percepções. Com certeza eles vão olhar, sair pela rua, vão ter um outro olhar sobre as coisas, sobre os objetos, sobre as obras que estão às vezes inseridas e são despercebidas, né? E atividade 4, ação expressiva. Então, muitas vezes, enquanto percorremos nossos caminhos diários, ficamos tão imersos no cotidiano que nosso olhar não consegue mais enxergar as pequenas mudanças nesse contexto. E é verdade, né, gente? Muita coisa passa batida. Então, reflita sobre esta frase e realize uma proposta de intervenção artística visual e fotográfica no seu entorno. Imagina que legal fazer isso na escola. Caminhe pela escola, pelo bairro, com esse olhar atento, sensível e crítico, analisando cada cantinho, a paisagem em seu entorno, fotografando esses espaços, escolhendo o melhor ângulo. Então, olha que atividade bacana para desenvolver com os alunos, né, pessoal? E, gente, isso que eu ia falar para vocês, essas ações expressivas, ter esse olhar, né? Ver em que caminho eu posso percorrer o meu processo criativo, né? O que eu posso fazer com que o aluno ele tenha esse olhar, né? E ele perceba qual é o objetivo dessa proposta. Isso é muito importante, a importância dessa proposta. E aí, assim, aí fala, né? Finalizando o processo do registro fotográfico, reúna as suas imagens com as de seus colegas, conversem, planejem e criem ou mais espaço de exposição das fotos, que será uma forma de intervir no cotidiano escolar. Já a gente vê tanta coisa interessante na escola que eles produzem. Imagina fazendo nesse campo poético, fazendo essas pesquisas, trazendo outros artistas, né? Fazendo essas intervenções na escola com o que já tem. Né? E aqui vai falar, né? Confeccionar um mural, pendurar os registros nos corredores da escola, nos pátios, nas árvores, né? Fazer essa publicação dessas fotos em redes sociais, mais do que nunca a gente está vivendo, né? Esse momento, publicar impresso ou virtual. Importante colocar aí essas fotos da escola, essas fotos da nossa escola e do nosso bairro, o que você sente a ver essas imagens? Então, quem está olhando, percorrendo o olhinho lá, também fazer essa reflexão. E a exposição precisa também ter um espaço próprio para o público fazer essa intervenção, a sua interação, né? Fazendo esse mural de recados, de frases, de poesias, de trechos de música. Gente, cai bem agora nesse momento que a gente está vivendo. Quais intervenções a gente pode fazer na escola? Qual criativa a gente pode estar intervindo nesses espaços, né? Quanta coisa boa. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho para vocês. Espera um pouquinho, gente. Ai, agora eu não estou aparecendo. Ah, tá. Quantas coisas boas, interessantes os alunos podem estar trazendo para que essa escola dialogue com que esse momento a gente está vivendo, né? Quantas intervenções mesmo do que ele passou, do que vocês estão passando, né? Então, ter esse olhar diferente para a escola, né? E por que não trazendo esse olhar da arte na escola, né? Nesse campo reflexivo, nesse campo mais de apreciação, né? De fazer parte, de ser parte do todo. Entende o que eu quero dizer? Tá? Então, essa mais ou menos é a ideia quando eu vi essa atividade. Muito bem. E aí, a atividade expressiva, né? Então, intervenções urbanas na natureza, em pequenos espaços, interativas ou não, podem gerar estranhamento e possibilitar um novo olhar sobre o lugar.
Então, essas intervenções, né, quantas coisas elas podem trazer para o aluno, né? De quantas coisas curiosas, criativas, imaginativas, né? Então, pensando nesse contexto de que a produção de uma intervenção produzida por você e sua turma poderá gerar estranhamento, um outro novo olhar sobre o local, né? Realize em grupo o planejamento de um projeto artístico em artes visuais, seguindo as orientações de vocês, professores, né? Isso é importante, né? Porque depois vai ficar em diário de bordo, vai ser um registro. Então, isso é muito importante, né? A gente, às vezes, esquece de registrar esse processo criativo, esse passo a passo. Mas essa atividade traz isso. E aí, aqui vai falar, né? Projetando a intervenção, né? Faz parte do processo criativo de uma intervenção. Escrever sua proposta artística que se quer realizar, a partir da experimentação realizada, da conversa sobre ela, do que ficou decidido e planejado, e seguindo as orientações específicas, os aspectos gerais a serem considerados na escrita, planeja a execução. Então, esse projetando a intervenção é importante. Imagina que bacana eles fazendo essa sequência, né, os próprios alunos. E aí, projetando a intervenção em artes visuais, né? Então, é importante ter o tema, o espaço físico, onde vai acontecer, as formas de produções em arte, um modo de realização, que vai depender das modalidades artísticas visuais escolhidas, a data para a realização dessa intervenção. A data também é importante, quando vai ocorrer. Outros aspectos a serem lembrados na escrita do projeto, recursos necessários, as autorizações que devem ser solicitadas para a realização do evento, a possibilidade de conseguir apoio externo, o cronograma de trabalho para intervenções, e aí concretizem, gente, concretizem com todo o sabor e saber, né? Tenho certeza que vocês estão muito criativos e os alunos também, tá? Então, vamos chegando ao final da nossa ATPC. E aí eu vou falar um pouquinho do tempo, que eu achei muito bacana, né? Para a gente refletir um pouco. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que você goste, devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Mário Quintana. Hoje eu tô toda poética, né, gente? E aqui as referências eu peguei aqui de Salvador Dalí, Cultura Genial, tá? A Precisa Memória de Salvador Dalí, vocês pesquisem. E os materiais, claro, da EFAP, Educacau, sp.gov.br, Currículo Paulista, Materiais. E aí, pessoal, vamos chegando ao final. Deixa eu aparecer aqui para vocês da nossa TPC. Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham aproveitado, tirado algumas ideias, tá? Lembrando, gente, a importância da gente planejar nossas aulas, né? A gente perceber o quanto é importante trabalhar essas habilidades, as competências e saber do nosso aluno o que ele está precisando nesse momento, tá bom? Gente, obrigada aí pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, lembrando aí do Setembro Amarelo, né? Da preservação da vida, né? Do cuidado, da importância da vida, né? Então, gente, a gente se vê num próximo encontro. Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Até um próximo. Um beijão.